Enche o teu coração de amor e fantasia, vais ter no dia a dia horas felizes e meus. Ana, Ana, vamos ser amigas. Ana, Ana, amigas, mas de verdade. Cresce devagarinho, constrói o teu caminho com sonhos sem idade. Ana, Ana, vamos ser amigas. Passaram semanas até que a calma regressasse novamente. Ainda se sentia no ar a agitação provocada pela festa escolar na altura do Natal. A partir daí, a Ana não achou a escola tão interessante. Mas quem se pode preocupar com a matemática quando se ama o teatro? Para mim não há dúvida. A vida não será tão bonita como foi antes do Natal, não achas, Diana? Diana concordava com a Ana. Também lhe foi difícil encarar o dia-a-dia escolar. Até porque, em vez dos ensaios da tarde para a peça de teatro, agora havia de Estou novo os farta. trabalhos escolares. Diana, estou muito transtornada. Eu amo o teatro. A Marília logo disse que eu ia ficar assim. Por isso ela era contra a festa. A Marília é tão sensata, ela só faz o que acha que é certo e eu admiro-a. Eu acho que está certo ser sensato, mas eu não gostaria de o ser. As pessoas sensatas são tão pouco românticas, elas perdem muitas coisas. A senhora Raquel Lima diz que eu nunca vou ser sensata, mas nunca se sabe. Às vezes, quando penso nisto, fico com medo. É que fico com a sensação de que um dia vou tornar-me uma pessoa sensata. Isso não seria bom. Ontem não podia dormir. Passei quase toda a noite acordada. Pensei muito na festa de Natal. Pensei, repensei em tudo o que fizemos. E é exatamente isso que distingue os acontecimentos grandiosos dos insignificantes. Lembramo-nos dos acontecimentos grandiosos, os outros esquecemos-los. Sabes o que podemos fazer para nos lembrarmos deles? Vou ter de pensar primeiro sobre isso. Já te ocorreu alguma coisa? Não. Embora à primeira vista não parecesse, quanto mais longe estava a festa de teatro, mais ia caindo no esquecimento. Havia outras coisas que lhes davam prazer em vez de ficarem a olhar o passado. A Dona Natália compreendeu que devia motivar os seus alunos para novas ideias. No entanto, havia alguns pormenores que não foram rapidamente esquecidos. A Kitty Andreia e a Emma Branca haviam discutido de tal forma sobre os seus papéis no teatro que a sua amizade duradoura e íntima desfez-se nessa altura. E a Josefa Pinto e a Júlia Teles também não trocaram uma palavra entre si durante 4 meses, porque a Josefa Pinto tinha dito à Célia Rodrigues que a Júlia Teles parecia uma galinha a pôr um ovo quando se inclinou diante do público. Surgiram 2 grupos, as meninas Santos e as meninas Teles, porque as Teles achavam que as Santos tinham sido beneficiadas e receberam mais papéis do que as Teles. As relações diplomáticas foram cortadas. Era a Guerra Fria entre as Santos e as Teles. Além disto, Carlos Santos discutiu com Manuel Silveira Meireles, tendo a discussão acabado mesmo com agressão física. E isto porque o Manuel tinha dito que a Ana Silvestre parecia um saco cheio de mosquitos e não tinha sido lá grande coisa a recitar o seu poema. Ainda por cima, a Hélia, a irmã mais nova do Manuel, não andava de boas relações com a Ana, tratando-a como se ela fosse ar. E isto durou todo o inverno. Mas apesar destes pequenos desentendimentos, as aulas decorriam de forma perfeitamente normal. A Dona Natália não tinha razão para se queixar dos seus alunos. Assim decorreram as semanas de inverno sem acontecimentos especiais. Era um inverno invulgarmente ameno. Nevava tão pouco que Ana e Diana quase todos os dias podiam ir para a escola pelo Bosque de Bétulas e pelo Atalho do Amor.
Ela disse que temos de abrir bem os olhos e os ouvidos se quisermos conseguir. Só assim se percebe o que o inverno tem para nos dizer. Sim. A Dona Natália tinha avisado os seus alunos de que fariam brevemente uma composição especial e que seria uma história tendo como base um passeio no bosque ou no campo. Olha, pegadas! São de um animal. Sim. São pegadas de coelho. Sim, são recentes. Deve ter acabado de passar aqui agora mesmo. Diana, sabes uma coisa? Eu hoje faço 13 anos. Ah, tu fazes hoje anos. Esqueci-me completamente. Não faz mal. Quando se faz 13 anos, está-se quase lá. Só faltam 2 anos. Depois faz-se 15 e com 15 já se é adulto. Estou ansiosa por isso. Porque depois se pode dizer tudo o que se quiser, sem ter ninguém a fazer troça. Quando se tem 15 anos, já ninguém nos pode dizer que somos uma criança. Mas tu já tens 13 anos há um mês, por isso já te habituaste à situação. Mas para mim é ainda algo especial. Quando abri os olhos hoje de manhã, achei a vida muito mais interessante. A Rita Gomes diz que quando fizer 15 anos arranja imediatamente um namorado. É típico da Rita Gomes, ela não pensa em mais nada. De cada vez que alguém escreve na parede da escola a Rita Gomes gosta de namorar, ela age como se ficasse furiosa. Mas na verdade ela até gosta. Não devias dizer isso. Pois não. A Dona Natália diz que não devemos afirmar aquilo que não sabemos. Mas essa é a parte pior dos pensamentos. Eles surgem assim. Por exemplo, quando se trata da Josefa Pinto, eu não consigo evitar, penso logo em algo de mau. Por isso, é melhor nem falarem sobre a Josefa Pinto quando eu estou por perto. Mas já fizeste muitas más observações sobre ela. Infelizmente, eu tento com todas as forças ser como a Senhora Salomé. Ela é tão perfeita. O pastor David parece ter também a mesma opinião. Sabes o que disse a Senhora Raquel? Ela disse que ele venera o chão que ela pisa como se fosse sagrado. Ele adora. A Dona Raquel disse que não acha bem que ele mostre tão declaradamente o quanto gosta dela. Um pastor não se devia ocupar tanto com essas coisas terrenas. Ele devia dedicar a sua vida a coisas sobrenaturais. Mas o pastor David também é homem. E todos os homens normais têm as suas pequenas fraquezas e pecam de vez em quando. A minha pequena fraqueza é naturalmente estar sempre a pensar em alguma coisa. Eu consigo sonhar durante horas e depois esqueço o que tenho a fazer, o que põe a Marília furiosa. Mas agora tenho 13 anos, talvez melhor a partir de hoje. Já pensaste que daqui a 4 anos podemos prender o cabelo na nuca? Alice Tell já o prende. Eu acho incrível. Ela só tem 16 anos. Eu espero até fazer 17 anos, pois é a idade ideal. Além disso, se eu fosse Alice Tell, não prenderia o cabelo, com aquele nariz arrebitado. Não posso deixar escapar, quase que teria dito uma coisa feia. É que eu comparei o nariz da Julia Teles com o meu, mas acho melhor deixar as coisas por aqui. Ana... É que eu penso demasiado no meu nariz desde que me fizeram um elogio. Mas realmente não é fácil esquecer uma coisa dessas. E porquê? O teu nariz é bonito? Olha, um coelho! Achas que as pegadas que vimos há bocado são as dele? Pergunta-lhe. As pegadas que vimos ali eram tuas? Ei! Que pena os coelhos não serem capazes de falar. Sim. E se falássemos dos coelhos na nossa composição? Sim, e de toda esta vista que abrangemos daqui. Eu acho que o bosque no inverno é tão bonito como no verão. É tão branco e tão calmo como se estivesse a sonhar. Um bosque não sonha. Ah, isso é que sonha. Olha o pôr do sol. A composição sobre o inverno, sobre o bosque e os campos, eu consigo fazer facilmente. Mas a composição que temos que fazer na segunda-feira, de certeza que não vou conseguir nada de jeito. Eu gosto muito da Dona Natália, mas de vez em quando lembra-se de composições esquisitas. E então assim é mais fácil. Para ti é fácil, porque tu tens fantasia. Mas o mesmo já não se pode dizer de mim. Eu não exigiria tanta fantasia como tu tens, um pouquinho apenas. De certeza que já tens a tua história pronta há uns dias. Eu escrevia na passada segunda-feira. Chama-se Rivais por Ciúme. Mas também se podia chamar Nem a Morte as Separou. Parece que vai ser uma grande história.
Sabes, eu li a Marília, mas ela disse-me que era tudo um perfeito disparate. E então as duas acabaram por se unir na morte. Lindo. É uma história muito triste e tão romântica. Imagina que ao escrevê-la chorei como uma menina pequena porque a achei tão triste. Queres ouvi-la? É a história de duas meninas muito bonitas. Viviam na mesma aldeia e viam-se todos os dias, pois tinham muito a conversar. Era a Cordélia Monteiro e a Geraldina de Sousa Vasconcelos. A Cordélia Monteiro tinha cabelos castanhos e grandes olhos pretos, pretos como a noite. Mas a Geraldina era loira. Cabelos loiros, tão loiros como uma princesa que tivesse nascido do ouro. E tinha olhos azuis violeta muito brilhantes. Eu nunca vi ninguém que tivesse olhos azul-violeta. Eu também não, deixa lá. Mas a Geraldina tem. Ela tinha de ser uma menina muito especial. A pele da Geraldina parecia de porcelana e as suas pestanas lembravam asas de borboletas. Agora já sei como são as duas meninas, mas o que se passou de especial? Ana! Quanto tempo vais ficar aí ao frio? Vais constipar-te, vem para dentro! Lamento, a história fica para outra vez, está bem? Até amanhã! Até amanhã, adeus! Cordélia e Geraldine. Como a Ana e eu. Bonito. Mas por que é que eu não tenho ideias assim? Geraldina e Cordélia cresceram e tornaram-se verdadeiras belezas. No seu 17º aniversário estavam ambas tão belas que ninguém conseguia dizer qual delas era a mais bonita. Um dia apareceu na aldeia um jovem muito elegante cujo nome era Alberto Vaz. Ele apaixonou-se pela bonita e loura Geraldina. Então, um dia, estava Geraldina sozinha no coche e o cavalo tomou o freio nos dentes. Alberto Vaz fez tudo para ajudar a sua escolhida. E por fim, Alberto Vaz conseguiu salvar a vida de Geraldina. Trouxe-a para casa nos seus braços fortes. O coche estava completamente desfeito. O que eu achei mais difícil foi imaginar o pedido de casamento. Não tenho absolutamente experiência nenhuma disso. Por isso perguntei à Rita Gomes se ela sabia como é que os homens fazem pedidos de casamento. Se alguém sabe disso, então é a Rita Gomes. É que ela já viu casar muitas das suas irmãs. A Rita Gomes disse-me em segredo que escutou atrás da porta quando o Marco Monteiro fez o pedido de casamento à sua irmã Susana. A Rita Gomes disse que o Marco assegurou à sua irmã que o pai lhe tinha doado a quinta. E ele ainda disse que achas se colocarmos finalmente as nossas alianças? Que tal o mês de setembro? E a Susana disse: sim, não, eu não sei. E antes da Susana poder pensar, já estava apaixonada. Mas eu não gostei nada daquele pedido de casamento. Não o achei nada romântico. Por isso só me restou pensar num totalmente imaginado por mim. Eu queria um especialmente colorido e poético. O Alberto ajoelhou-se diante da Geraldina. Embora a Rita Gomes me tenha dito que hoje já não se faz isso. A Geraldina aceitou o seu pedido de casamento. Utilizou palavras muito bonitas. Precisei de uma página inteira para isso. Foi um trabalhão. Escrevia 5 vezes por causa dos erros. O Alberto colocou-lhe o anel de diamantes no dedo e no pescoço elegante pôs-lhe um fio de rubis. E depois o Alberto disse-lhe: vamos passar a lua de mel na Europa. Ele era muito rico, mas depois surgiram nuvens negras que ensombraram a sua felicidade. A Cordélia estava já muito apaixonada pelo Alberto, só que ela nunca o tinha dito. Ela sentia ciúmes e inveja, especialmente do anel de diamantes e do colar de rubis. Não conseguia suportar o brilho e o resplendor das pedras preciosas. O amor e a verdadeira amizade que tinha por Geraldina acabaram por se transformar num ódio cego. Cordélia lamentava profundamente ter perdido Alberto, pois ela adoraria ter se tornado sua noiva. Um dia estavam em cima de uma ponte e olhavam para um ribeiro que descia monte abaixo.
A Cordélia pensava que estava sozinha com Geraldina e então... Ela riu tão alto que parecia o diabo. E depois ergueu os braços e empurrou Geraldine para a água. Mas a Cordélia não estava sozinha. O Alberto tinha observado tudo. Eu vou salvar-te, minha adorada Geraldina, disse ele e saltou para as águas correntes. Mas esqueceu-se de que não sabia nadar. E quando isso lhe ocorreu, já era demasiado tarde. Afogaram-se os dois, bem abraçados, braços nos braços. O rio arrastou os seus corpos inertes. Foram sepultados lado a lado. O seu funeral foi bonito, rico e impressionante. Sabes, é muito mais interessante terminar uma história com um enterro do que terminá-la com um casamento. E o que é que aconteceu à Cordélia? A Cordélia arrependeu-se do que tinha feito. Todos os dias regressava ao local do seu ato criminoso. E depois, um dia encheu-se de coragem e saltou. Ana, mas que história maravilhosa! É inacreditável que a tenhas imaginado completamente sozinha. É realmente inacreditável. Ana, a tua história é muito boa, mas a mim não me ocorre nada. O que é que eu faço agora? É só pensares um pouco, acredita em mim. É só preciso praticar um pouco. Talvez devêssemos fundar um clube e escrever histórias que só nós duas pudéssemos ler. E eu já tenho um nome. O Clube dos Poetas. Que achas? Talvez não fiques contente com as tuas primeiras histórias, mas tu consegues se praticares. Este foi o primeiro momento do Clube dos Poetas. A princípio, os membros deste clube eram apenas Ana e Diana. Mas em breve foi extensiva à Joana Andreia, à Rita Gomes e a quem tivesse a sensação de que a sua fantasia precisava de proteção, à exceção dos rapazes, naturalmente. Embora Rita Gomes fosse da opinião de que seria mais interessante o grupo abrir as portas a rapazes, Rita Gomes foi derrotada. No Clube dos Poetas só eram admitidas raparigas. É mesmo muito interessante, Marília. Cada membro tem de ler a história em voz alta. E depois é discutida por todas. Mas ninguém sabe por quem foi escrita. Cada uma diz aquilo que pensa. Escrevemos todas sob um pseudónimo. Eu escolhi Rosalina Monteiro de Sá Miranda. Eu pensei que fosse Cordélia Ferreira. Mas não, Marília. Como é que se lembrou de uma coisa dessas? Cordélia é conhecido demais. As histórias que são escritas são muito importantes. A que trabalha mais é a Rita Gomes, mas as suas histórias não são boas, são demasiado sentimentais. Têm sempre algo a ver com o amor. A Joana Andreia nunca escreve nada sobre o amor. Ela diz que lhe parece ridículo. A Diana escreve muito sobre o crime nas suas histórias. Ela diz que nunca sabe o que fazer com as suas personagens e por isso deixa-as morrer. Cada uma de nós tem ideias tão originais que não ocorreriam a nenhuma das outras. Se queres saber o que penso sobre isso, digo-te que o vosso clube é um grande disparate. Dás cabo da cabeça com tontarias desnecessárias. Seria muito melhor utilizar o tempo para os trabalhos da escola. Mas, Marília, o que nós fazemos não é disparate. Aprendemos sempre alguma coisa com as nossas histórias. As boas personagens são recompensadas e as más castigadas. Eu acho que isso não é disparate nenhum, tem de admitir. Em todas as nossas histórias há uma moral. O pastor David disse recentemente que a moral tem um papel importante na nossa vida. Quando eu fui convidada para o lanche na casa do pastor David, li uma das minhas histórias. Ambos acharam que a moral era ótima. No entanto... riram-se na altura errada. Eu gosto mais quando as pessoas choram com as minhas histórias. Eu aprecio muito a Joana e a Rita. Elas riem sempre na altura certa. A Diana escreveu à tia Josefina. Contou-lhe sobre o nosso clube e a tia Josefina respondeu imediatamente. Passada uma semana, a carta estava lá. Ela queria que lhe mandássemos uma das nossas histórias. Foi o que fizemos imediatamente. Depois veio nova carta da tia Josefina, onde ela dizia que nunca se tinha divertido tanto.
Ficamos muito admiradas com isso, porque as histórias eram tudo menos cómicas. Quase todas as personagens morriam, mas as histórias agradaram-lhe e isso animou-nos muito. Isso significa que o nosso clube não deve terminar. Tudo deve ter um objetivo. Todo o nosso trabalho, esforço e pensamento. Foi a Sra. Salomé que disse recentemente na catequese: quando eu for grande quero ser como a Sra. Salomé, eu gosto muito dela. Acha que faz sentido eu imaginar tal coisa? Por muito boa vontade que tem, é impossível imaginar. É mesmo? Sim, é impossível imaginar que a Sra. Salomé fosse tão esquecida como tu e, sobretudo, que falasse tanto. Sim, pode ser. Mas ela contou-me recentemente que quando era criança era mesmo uma catástrofe. Estava constantemente a tramar alguma coisa e metia-se sempre em sarilhos. Isto foi muito animador para mim, deu-me muita coragem. Olhe, Marília, às vezes envergonho-me de mim própria. Por exemplo, se o que estou a fazer não está certo, não devia alegrar-me com isso. Mas mesmo assim dá-me coragem saber que alguém foi uma criança insuportável. A senhora Raquel Lima disse que as crianças insuportáveis eram para ela um horror e que fugia delas. Ela conheceu um pastor que mascava chiclete quando era criança e que, quando ia à casa da tia, roubava-lhe os morangos da despensa. A senhora Raquel Lima nunca mais pôde respeitar este pastor. Mas eu não concordo com a opinião dela. Vejo as coisas de outro modo. Eu acho que é animador. Muito animador mesmo. Roubar morangos em criança e depois tornar-se pastor. Ai. O Carlos Santos roubou recentemente maçãs. Foi completamente desnecessário porque os Santos têm muitas macieiras. Mas o Carlos pode ainda vir a ser pastor. Podes contar a história do Carlos noutra altura, depois de teres acabado de lavar a louça, porque, entretanto, a água vai ficar fria. Já podias ter terminado isso há mais de meia hora, mas estás aí a conversar, a conversar, a conversar. Primeiro o trabalho e depois o prazer. Olhe, Marília, quando o Carlos Santos for pastor... Ana, tenta pelo menos parar um pouco. Fecha-me essa boca. Marília estava cansada. Ana lembrava-se constantemente de qualquer coisa que agitava a casa. Mas certa vez, Ana foi longe demais. Tentou ver-se livre da cor dos seus cabelos. Infelizmente, o resultado foi catastrófico.